do dia 7 de outubro, segunda-feira. Agora são 10h38 da noite e eu vim aqui falar com vocês. Bom, quero atualizar vocês de como estão minhas leituras de Halloween. Então, eu terminei Depois, do Stephen King. Vou conversar com vocês com mais detalhes sobre esse aqui. Então, hoje é segunda-feira, eu terminei de ouvir esse audiolivro hoje. Então, vou contar mais detalhes do que eu achei. Estou atualizando minhas leituras. Eu comecei a ler A Contadora, da Frida McFadden. Essa aqui é a autora do A Empregada. Eu já estou na página 128, eu já li um terço desse livro, tipo, de ontem para hoje. Eu tinha lido 30 páginas só antes, então eu li 100 páginas dele de ontem para hoje, então avançou bastante a minha leitura, estou gostando bastante desse aqui. E eu comecei a ouvir também o audiobook da Noiva, que foi também uma seleção que eu fiz para o mês do Halloween. Eu ouvi 60 páginas, mas assim, não estou curtindo muito. Então, eu vou continuar esse vlog com as minhas rotinas de leitura. Vocês vão ver aqui um pouquinho de rotina. E aí depois eu vou passar aqui para falar para vocês o que eu estou achando dessas leituras, o que eu estou achando dos livros até aqui. Vou atualizar vocês sobre o que eu achei do Depois, do King, né? Então, vocês vão ver agora nos próximos takes. Bom, agora aqui, hoje é terça-feira, dia 8, são 7h40. Trabalhei até 5 horas, vim para casa. Agora eu sentei aqui para contar um pouquinho para vocês sobre as minhas leituras, né? Então ontem eu fiz um update para vocês que eu já tinha terminado o Depois, do Stephen King. Eu tava lendo A Noiva e tô lendo A Colecionadora. Então, A Contadora, falei colecionadora. A Contadora. Então eu vou contar para vocês agora o que eu achei desses livros. Então, começando pelo Depois. Então, Depois do Stephen King, a gente vai ter aqui um livrinho de 180 páginas, 190 páginas, é bem rapidinho da gente ler. Aqui a gente vai conhecer a história do James. Ele tem um dom, né? Ele consegue ver e conversar com gente que já não tá mais aqui. E a gente vai conhecer o James aqui bem parecido. Esse livro ele tem uma vibe bem parecida com o Sexto Sentido, por conta disso, né? Do menininho que vê gente morta, que se comunica com eles, né? E aqui, esse livro, né, não é um livro de terror, né? Ele é um livro que tem alguns elementos de terror, não é tão pesado, é bem mais leve, né? Então, se você tem medo de ler terror, esse aqui é uma boa pedida para você começar. Então, aqui a gente vai conhecer o James, que, né, tem esse dom. A mãe do James vai levar ele na casa de um autor que faleceu. A mãe dele é uma publicitária literária, né, que capta ali as histórias com os autores para publicar. Esqueci o nome disso, ele fala aqui no livro. Mas justamente porque esse autor faleceu, e esse é um autor, tipo, famosíssimo, e ele não concluiu o último livro, então ela quer que ele se comunique com esse autor para entender como a história dele termina, para ela terminar de publicar esse livro, né, como se fosse o próprio autor, e ela tá precisando da grana e tudo mais, então eles fazem isso juntos, e aí isso abre outras portas, né, de tipo assim, então se ele consegue fazer isso, talvez ele consiga fazer outras coisas, se comunicar com outras pessoas que morreram para outros fins, e aí é onde a história vai se desdobrar. Eu não vou entrar nesse detalhe, né, para não ser spoiler aqui no vídeo, mas eu vou falar sobre a minha experiência de leitura. Esse é um livro bem rapidinho de ler, eu li em 4, 5 dias. A gente devora essa história, né, de criança contando essa história. Então a gente tem o King aqui mais uma vez fazendo isso muito bem, que ele sempre faz. Pra mim, eu dei 4 estrelas para esse livro. Ele não foi um livro 5 estrelas assim, porque para mim faltou coisas que me fizessem falar, eu amei esse livro, né? Então, assim, é um livro bom, que conta a história desse menino, que conta a história, né, desse dom, que conta a história do que ele acaba fazendo por essa família, né? Então a gente tem aqui o James, que é um garoto que tem essa sede por agradar, por fazer, né, de tudo pela mãe, pela família, né, para ajudar elas ali.
mas para mim faltou um pouco mais. Talvez porque o livro é muito curtinho, né? Então a gente não tem muito mais dessa história. Então eu gostaria de ver mais sobre essa história, sobre esse universo, de entender um pouco mais também a questão das pessoas que não estão mais aqui, né? Enfim, como que elas passam por outro lado, porque a gente só fica sabendo que elas estão lá e que para onde elas vão, enfim, isso ele não explica muito no livro, né, nesse universo aqui. Então eu queria conhecer um pouco mais sobre isso nessa história. Então, primeiro concluído aqui dessa maratona de Halloween. Depois eu comecei, o nome do livro é Depois, aí eu falo, depois eu comecei a ler A Noiva, da Elie Hazelwood. Esse aqui eu li, deixa eu ver até onde eu li, 62 páginas que eu falei pra vocês ontem, né? E eu estou abandonando esse livro, gente. Pra mim, eu não consegui, essa história não me agradou muito, então eu vou contar aqui o que eu sei sobre essa história, né, pelo começo que eu li. Ela é uma história de uma vampira, né, que vai se casar com um lobisomem. A gente vai ter aqui esse romance proibido, esses dois clãs que não se gostam, que não se dão, que por milênios não se deram, né, tiveram problemas ali, guerras muito gigantes entre os seus dois povos, muitos dessas gerações anteriores morreram por conta dessas guerras, e a noiva aqui, que é Misery, ela tá indo para esse clã dos Licanos, né, que é dos lobos, para ser um acordo de paz entre as duas raças e tudo mais. Só que assim, o livro já começa no dia do casamento, e aí já começa assim, ela falando que vai acontecer alguma coisa ali, que eles estão se odiando, que eles vão sair na mão, e depois eles querem meio que voltar no tempo, só que falando depois do casamento, mas ao mesmo tempo no passado. Eu tive um pouco de dificuldade de me conectar com esses personagens, de entender de fato como que isso chegou naquele momento, o que precisou acontecer para que ela de fato, né, chegasse ali. Por que eles tomaram essa decisão, por que ela e não outras pessoas, conhecer mais sobre esse universo, enfim. A forma como a narrativa escolheu seguir aqui não me cativou, então por isso eu abandonei A Noiva. Então se você leu, gostou, me manda aqui mensagem, talvez eu volte, né? Me ajuda aqui também a, quem sabe, voltar para essa história se você teve uma boa experiência com ela. E aí eu vou atualizar vocês da minha terceira leitura, que é A Contadora. Eu tô na página 160, o livro tem 320, então eu tô praticamente aqui em 50% do livro, né? Ó, cadê onde eu tô? Eu tô aqui, ó, praticamente em 50% mesmo. E aqui a gente vai encontrar a história da Dawn, que trabalha como contadora, né? Óbvio, numa empresa. E tudo começa num dia onde a Dawn ela manda um e-mail para a melhor amiga dela e para o chefe dela falando que ela precisa muito conversar com eles, que tem um assunto muito importante que ela precisa falar com eles, que é um assunto inadiável, nananã. E aí no dia seguinte ela some. A gente não sabe para onde ela foi, a gente não sabe o que aconteceu com ela, a gente não sabe nada. A gente só vê aqui pelo ponto de vista da melhor amiga, né? Então o livro ele é meio assim, o que você faria se a sua melhor amiga falasse que precisa falar muito com você e ela desaparece? Então aqui a gente sabe que ela tá escondendo alguma coisa, que tem alguma coisa que foi o ponto de partida dela ter desaparecido. Será que ela sumiu? Será que ela desapareceu? Será que ela foi sequestrada? Será que ela tá precisando de ajuda? Então aqui a gente tem essa melhor amiga tentando desvendar, entender o que tá acontecendo aqui. Só que, conforme a gente vai avançando na história, esse livro ele tem um ritmo muito rápido, assim como A Empregada, né? Essa aqui é a mesma autora da Empregada. Assim como no livro A Empregada, a gente tem um ritmo muito rápido de ler, capítulos curtinhos, 2, 3 páginas, né, por capítulo. Esse livro ele é intercalado entre um capítulo e trocas de e-mails, né, do que se aconteceram antes, né, do desaparecimento dela. Então a gente começa a entender assim, os e-mails que ela mandou, o que ela estava descobrindo, o que estava acontecendo, e nos dias atuais o que a Natalie, né, que é a amiga dela, está fazendo, como que está o andamento da investigação, o que está acontecendo aqui. Então assim, eu tô nesse momento aqui ainda, né, eu não desenrolei ainda essa história, mas o que me deixou bastante intrigado é que você imagina que, como você está lendo essa história pelo ponto de vista da amiga, a amiga
né, é uma pessoa legal e tudo mais, mas pelo que eu tô vendo aqui, esse é um livro onde não existem pessoas boas. Todo mundo aqui é um suspeito, todo mundo tem coisas erradas, todo mundo tem uma possibilidade, né, do possível de ter feito alguma coisa com Adão. Então a gente começa a ver aqui essa jornada e eu vou contar mais pra vocês nos próximos takes. Então, fica aqui de olho, na sequência vai ter próximo take falando mais sobre esse livro, aí já vai ser outro dia. Então, é isso. Bom, vim falar com vocês aqui, hoje é quinta, dia 10, eu acho, dia 10, eu acho, vou deixar aqui. Vim falar com vocês como estão minhas leituras, o que eu fiz nesses dias, né? Bom, vocês viram aí, né, minha vida de quem trabalha e cria conteúdo, né? Essa semana, na verdade, todas as semanas eu trabalho 2 dias na semana no escritório, os demais dias em casa, então essa semana eu fui segunda e terça para o escritório, e aí quarta, quinta e sexta, graças a Deus, em casa, mas em casa trabalhando, né? Não é sem trabalhar. Então, trabalhei até agora são 5:30 da tarde, tô sem meu celular aqui para mostrar. Vou contar para vocês um pouquinho do que eu li, o que eu fiz essa semana, enfim. Bom, a última take que vocês viram foi de terça, né? Na quarta eu não li, não atualizei vocês, dormi, enfim, é a vida, né, gente? Nem todo dia a gente lê. Agora eu vou falar, né? Então eu tava lendo A Contadora, né, no meu último take que eu falei aqui com vocês. Aqui a gente tem a mesma autora da Empregada, né? E fala, mulher, você fez um pacto aqui, porque não é possível. A escrita dessa autora me pega muito. Eu leio muito rápido. A escrita dela, para mim, A Empregada também foi assim, eu devorei. Eu li 50 páginas a mais, né? No último take eu tava na página 160, agora tô na 215, me falta só isso aqui, né? 100 páginas para eu terminar. Hoje é quinta, se eu ler hoje, amanhã acho que eu termino esse livro. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês depois. Mas assim, não vou entrar no detalhe da história aqui no momento onde eu tô, porque pode ser spoiler, né? Mas eu vou contar aqui o que eu tô achando. Essa história, ela tá caminhando com um ritmo bem frenético, né? Assim, a gente chegou aqui num ponto da história onde não teve nenhum plot twist ainda, mas a gente tem momentos da história que você fala, quero saber o que vai acontecer, vai, me conta, vamos. Tipo, é bem eletrizante, assim, essa história. Então eu tô gostando bastante. E, como eu falei, né, essa história não tem um personagem bom. Todos os personagens aqui parece que é como é a vida real, né? Nem todo mundo é 100% bom ou 100% ruim, todo mundo faz coisas boas e também faz coisas ruins. Enfim, a gente tenta, ninguém é perfeito, mas essa vibe de escritório, dessa fofoca, dessas coisas, eu vejo muito como se fosse na minha empresa, assim, sabe? Então, eu tô gostando bastante desse aqui. Então, é isso, da Empregada. E eu comecei também a ler Carmila, A Vampira de Karstein. Eu gostei muito dessa edição, queria dar uma pausa para mostrar essa edição de Carmila. Olha que linda, né? Ó, uma mordida aqui. Então, assim, é bem bonita essa edição. Tem umas partes com ilustrações, ó, vou mostrar. Ó, com ilustrações. E durante o livro também tem algumas ilustrações no livro, né? Então, assim, bem bonito. Gostei muito dessa edição. Essa edição é da editora Pandorga. Acho que eu não tenho nenhum outro livro dessa editora. Mas assim, Carmila, pelo que eu tô entendendo aqui, ele fala assim, essa edição é a primeira vampira da história e a primeira história de vampiro já escrita. Então, assim, pelo que eu pesquisei, vi, parece que essa história inspirou o Bram Stoker a escrever Drácula. Então, assim, tem bastante relevância, sim. E essa história, ela tem uma vibe gótica, né? Então, assim, pelo que eu entendi, eles estão ali no leste europeu, porque fala um pouco de Viena, então tem alguma coisa ali de leste europeu.
Não sei ainda onde eles estão, mas a personagem que chega, ela fala que vem, né, que veio de Viena ou tá indo para Viena, alguma coisa assim. Mas pelo que eu entendi dessa história, né, como eu falei, li só 40 páginas até aqui, a principal da história, ela vai ter o contato com a Carmila, que é uma vampira. E, pelo que eu entendi, essa vampira, ela tem uns poderes de hipnotismo, alguma coisa assim, porque essa menina fica vidrada nela. E tem aquela questão dos vampiros que é muito encantador, muito... É como se você tivesse hipnotizado mesmo. Então aqui é onde eu tô dessa história, né? Como eu falei, só que eu tive como falar agora é sobre a vibe mais gótica, sobre essa questão, né, que a vampira mais hipnotiza as pessoas. Eu não sei nem se essa pessoa ainda é a vampira, né, que eu tô falando. Então nos próximos takes eu vou contar pra vocês o que eu tô achando. Então por enquanto é isso, terminei um, que eu mostrei pra vocês, que foi o depois, abandonei o Noiva, tô terminando Contadora e começando a Carmila. Então é isso, tenho mais coisas aqui que eu quero ler ainda esse mês, mas estamos no dia 10, ainda está no primeiro terço do mês, tem mais coisa para acontecer, então vem aí nos próximos takes. Bom, hoje aqui é sábado, agora são 1h da tarde, 1h03. Eu vim aqui falar com vocês, atualizar sobre as minhas leituras. Bom, no meu último take eu estava falando sobre a Contadora, eu terminei esse livro aqui, né, como eu falei para vocês nos takes anteriores, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui da história, porque eu acho que o que eu poderia ter falado dessa história sem ser spoilers, eu falei aqui nos takes anteriores. E agora eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência de leitura, o que eu achei sobre o final dessa história, tudo sem spoilers, né? Bom, então a Contadora eu dei 4 estrelas. Diferente da Empregada, a Empregada, que é o outro livro dessa autora, eu dei 5 estrelas porque pra mim foi tipo o plot, a execução, e aqui eu não achei isso tão bom, tão bem executado. Eu vou contar um pouco mais do que eu achei aqui, né? Então, em A Contadora, a gente já começa a criar aquela expectativa de que vai ter aquele plot twist assolador, diferente, como a gente teve na Empregada, né? E quando a gente já começa a criar essa expectativa, a gente já não vai ter aquela experiência tão boa, né? Porque assim, o plot twist que ela fez em A Empregada foi uma coisa muito inovadora, foi uma coisa muito diferente. Isso já gera na gente aquela expectativa. E não foi entregue aqui em A Contadora, né? Então, quando tem esse momento do plot twist aqui no A Contadora para mim, eu senti que ela deu uma barrigada, que ela começou a enrolar um pouco nessa história, que poderia... Esse livro tem 330 páginas, eu acho que poderia ter umas 40 páginas a menos, sabe? Umas 290, por aí. Porque assim, depois que tem a plot twist, ela começa a enrolar, ela começa a recontar algumas coisas da história. Por mais que seja de um ponto de vista diferente, né? Eu acho que essa história poderia ter sido contada de uma outra forma, não precisaria repetir tantas coisas. Eu achei que ficou meio repetitivo aqui essa história. Então, assim, para mim foi um livro 4 estrelas, é um livro bom, não é um livro excelente, como foi A Empregada. Eu tenho outros livros dessa autora, mas eu quero dar um tempo. Quem sabe o ano que vem eu volto a ler alguma coisa dessa autora. Vou dar um tempo para maturar um pouco, né, essa história, para, né, ter aquele momento que a gente digere isso, entende de fato a forma como ela conta histórias, que é muito boa. Ela tem, né, eu falei, né, nos takes anteriores aqui, essa mulher deve ter um impacto, não é possível. Ela escreve muito bem, né, ela tem uma escrita muito boa. Mas para mim, eu acho que poderia ter sido um pouco melhor esse final. Eu gosto da forma como terminou esse livro, mas para mim eu acho que ainda poderia ter sido um pouco diferente, mais resumido o finalzinho ali, porque depois que tem o plot twist, não tem muito mais para contar ali, né? Então, não curti tanto. Então foi 4 estrelas. Mas é um livro bom, hein? Leiam. Depois disso, eu continuei o meu livro Carmila. Eu tô na página 90, né? Então,
de 180, 175 páginas, estão ali mais ou menos 50% dessa história. Então, como eu já falei para vocês nos textos anteriores, né? Carmila foi a primeira história escrita sobre vampiros, ela foi a primeira vampira da história, e aqui a gente começa nessa história. Agora que eu já estou aqui na metade, eu já consigo contar um pouquinho, né, para vocês do que se trata mais esse livro, né? Então, esse livro a gente vai ter a Laura e o seu pai, né, que moram em um castelo isolado ali no leste europeu. Não falam aonde, né, só fala que é no leste europeu, mas eu imagino que seja ali na região, realmente onde tem Drácula, né, na Transilvânia, naquela região ali, porque eles falam muito, né, tem um caminhante, né, um andarilho que está indo para Viena, que está indo para Praga. Então, pela localização ali que eles deram, eu imagino que seja mais ou menos naquela região. E fala também de gente que está indo para a Alemanha e tudo mais, então eu imagino que seja ali naquela região. E aqui a gente vai encontrar a Laura, né? Essa história, de fato, ela começa com a Laura contando ali que ela vai contar alguma coisa sobrenatural, que vai contar uma coisa mais obscura, que muita gente duvidaria dessa história que ela vai contar. E, de fato, a história começa ali quando o pai dela e ela estão fazendo um passeio de carruagem e eles veem uma carruagem acidentada ali na estrada e nesse acidente ali tem uma mãe e uma filha. A mãe simplesmente fala para eles assim, olha, cuidem da minha filha, eu preciso ter um compromisso, volto daqui 3 meses. Tipo, oi, você entrega sua filha para pessoas que você nem conhece assim, fala, cuide da minha filha por 3 meses? Tipo, meio irrisório essa parte, eu achei, mas tudo bem. E aí, depois que eles levam essa pessoa, né, que a gente descobre que é a Carmila, que eles estão levando para casa deles, para o castelo deles, a gente começa a ver coisas acontecendo aqui. É, a Carmila, ela é uma personagem que a Laura fica totalmente hipnotizada, que ela sente uma relação muito próxima, mas ao mesmo tempo muito dark, assim. Ela fala que em alguns momentos parece que ela tá até hipnotizada pela Carmila, porque é muito intensa a relação das duas, os toques, as coisas que elas sentem. Então, assim, é muito intenso a relação dessas duas aqui nessa coisa meio maluca, né? E aqui a gente começa a ver a Laura tendo episódios noturnos de coisas que ela fala. Será que eu tô vendo mesmo essas coisas? Será que é só alucinação? E a gente sabe que tá acontecendo tudo ali, né? Inclusive acontece um episódio ali à noite que tem alguma coisa ali, sai todo mundo dos seus quartos porque começa aquela gritaria e tal. E aí elas tentam bater na porta do quarto da Carmila e ninguém abre, eles arrombam a porta e a Carmila não tá lá. Então aí você começa a juntar o Lé com o Cré e, tipo, só eles que não juntaram isso ainda, né? Tipo, gente, alô? É, mas assim, eu tô nesse momento e aí eu falo pra vocês nos próximos takes aqui como tá essa leitura, volto pra contar pra vocês depois. E eu comecei também, vocês viram aí no take anterior que eu coloquei, sexta-noite, ontem à noite, né? Eu comecei a ler o livro O Mistério da Casa Incendiada. Esse aqui é o livro do Rafael Westenfelder. Esse livro ele vai contar a história de dois amigos youtubers que pesquisam, que visitam casas mal assombradas e o canal do YouTube deles chama Assom Brasil e eles têm esse objetivo, né? O foco deles é colocar vlogs, vídeos, tours por casas mal assombradas e aí eles vão, né, tentar visitar mais casas assim porque o canal deles está passando por um momento difícil, tudo que eles postam flopa, tem outros canais que né, surgiram e que estão tendo o melhor resultado, então eles começam aqui a buscar alternativas para o trabalho deles, está meio flopando tudo, e aí eles começam aí buscar uma alternativa. Foi isso que eu vi, né? Eu estou na página 40 aqui, esse livro, todo começo de capítulo tem uns fantasminhas aqui, eu gostei bastante dessa diagramação. E tem uma coisa bem legal que eu gostei nesse livro, que é, em alguns momentos da história, ela não é contada em texto, né? Ela é contada em comentários, né? Que nem comentários dos vídeos do YouTube. Aqui tem conversas, né? De WhatsApp. Então, ele é contado, né? De uma forma bem ágil, assim. Então, eu quero ler rapidinho esse aqui, porque eu estou bem ansioso por essa história. Então, é isso que eu tô lendo nesse momento. Venho contar para vocês nos próximos takes.
Tô encerrando esse vlog por aqui, porque esse vídeo já ficou gigantesco e agora eu já tô preparando o próximo vlog. Então, se você gostou desse vlog, eu vou deixar aqui o card pra você ir pra listinha, né, pra playlist de vlogs. E o próximo vlog, como esse aqui, sai na próxima semana, contando o resuminho aqui da minha última semana. Então, se você já gostou, é lógico que agora eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever aqui no canal e enviar pra aqueles amigos que você sabe que gostam de assistir esse tipo de conteúdo, de falar sobre livros. Vejo você no próximo vídeo.